Bom dia, Paz do Senhor. Hoje é dia 4 de agosto de 2024. Estamos começando mais um Momento João 3:30. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir. Hoje vamos estar meditando em Mateus 11, tá? E amanhã 12, depois 13, sucessivamente, que a gente está na maratona. Mas como é de costume, a gente vai estar orando e logo em seguida vamos passar para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora aqui na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sendo confiado na minha pessoa. Nessa hora eu apresento a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, cobrindo com seu sangue, libertando e fazendo a Tua obra que é boa, perfeita e agradável. Amém. Senhor, visita também os três poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário. Visita, Pai, as fundações que ficam crianças, Pai, menores infratores, visita as cadeias, os presídios, visita os abrigos que cuidam de criança, Pai, que são maltratadas, espancadas, abusadas fisicamente, mentalmente. Meu Deus, visita aquela mulher que está sendo espancada, abusada nessa hora, que está em cárcere privado. Meu Deus, faça uma obra neste dia, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra está em Mateus 11. Vamos lá, Jesus e João Batista. Depois que terminou de destruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupa fina? Ora, os que usam roupa fina estão nos palácios reais, afinal, o que foram ver? Um profeta, sim, eu lhes digo, é mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele pregará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dela. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar este, e é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos ouça. Aqui posso comparar esta geração, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas outras. Não lhes tocamos flauta, mas como vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho e diz: ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e diz: aí está um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Eita, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, esta é a palavra do dia de hoje, Pai. Araçore belaçai. Hoje é um domingo, Pai. E o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Deus, eu fico envergonhada. Porque a tua palavra ela é maravilhosa, ela é perfeita. Por isso que eu tenho que diminuir, o Senhor tem que crescer cada dia mais, Senhor. O Senhor é perfeito. Senhor, fala aos nossos corações aquilo que eu não tenho para falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus, ele vem, né? Jesus e João Batista. Jesus está falando de João Batista, né? Quem foi João Batista? Ele veio assim, depois que terminou de destruir seus 12 discípulos, Jesus saiu, né? Jesus, ele sai, né? Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia, porque era o que mais Jesus fazia, era ensinar e pregar a palavra do Senhor, o caminho da salvação. No entanto, que mais tarde, quando a gente vai estar lá no começo de Atos, né? O cristianismo é conhecido primeiro como o caminho, tá bom? É conhecido como o caminho, tá lá no começo de Atos. Eu não me lembro aonde agora, mas tá lá. Né? Então, Jesus, ele ensinava, né? Jesus, ele ensinava. Ai, gente, eu vou fazendo, mas eu vou coisando. Jesus ensinava a palavra, porque a palavra que é o que eu e você precisa de palavra. A gente está num tempo onde as pessoas não gostam de ensinar a palavra, porque a palavra não enche igreja, a palavra não massageia ego. Mas o que é importante para mim e para você é a palavra. E ele diz assim, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar:
És tu aquele que haveria de vir? E devemos esperar algum outro? Então, nesse momento, João está preso, né? Numa prisão. Então, a gente vê assim, enquanto Jesus, né, e os 12 apóstolos realizavam suas missões, a primeira missão dele, podemos dizer assim, Jesus continuava o seu ministério na Galileia, que era o ministério de pregar e ensinar a palavra de Deus, né? Mas aí, João, estando preso, João pergunta se Jesus era aquele que haveria de vir, se Jesus era verdadeiramente o Messias que o povo estava esperando, né? Ou tinha que esperar algum outro? Porque João já estava em dúvida, porque João, ele tinha ido na frente direita ao caminho, havia batizado Jesus. João, apesar de tudo que João viu ao Espírito Santo de Deus falar assim, este é meu filho amado em quem me compravo, em quem me comprazo, é a pomba incorpórea, né? Como representando a expressão de Deus sobre Jesus, né? E Jesus sendo batizado. Mesmo assim, João, ele entra numa dúvida. Porque, igreja, por mais que a gente queira dizer que não, mas quando a gente está em situações de conflito, em situações em que a gente se conta aprisionado, a gente entra em dúvida. Será que eu fiz o que é certo? Eu creio que João também estava nesse dilema. Então, João, ele manda perguntar, né? Porque ele tinha certeza do chamado dele, mas nesse momento ele estava em dúvida. Será se ele é o Messias? E aí Jesus manda a resposta para ele, que é baseada em todo o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é baseado nisso. E Jesus respondeu, voltem e anuncie a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então ele manda a resposta para João, né? Então assim, leproso, a gente vê que o leproso não poderia ficar no meio. Jesus, ele tem curado os leprosos, né? E as boas novas são pregadas aos pobres, né? Aos pobres. Porque, na realidade, a realeza não queria. Eles estavam esperando o Messias rico, né? Ele não estava esperando o Messias pobre. Então, os pobres aceitaram Jesus, né? Então, assim, somente aqueles pobres de coração que se quebranta. Somente esse é o mais pobre, aquele que se quebranta na presença do Senhor, que entende que nós necessitamos da presença de Jesus na nossa vida. Então, isso é muito importante, né? E a gente não deve se escandalizar por isso, né? Então, o ministério de Jesus é esse. Então, é muito tremendo, né? As boas novas são essa. As boas novas. É essa, né? Então, aí ele chega no 7, ele fala assim, enquanto saíam os discípulos de João, aqui ó, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupa fina estão nos palaciais. Afinal, vocês foram ver um profeta. Sim, eu lhe digo, é mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Então, Jesus diz que João é mais que um profeta, né? Me chama muita atenção que ele diz assim, o que está escrito, né? No 10, vamos lá, só para vocês entenderem. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Quem que tá falando? João Batista, né? Aquele que batizava, né, com a água, e Jesus vinha e batiza com o fogo do Espírito, que a gente vê que acontece ali em Atos, né? Mas com Jesus tem que haver um arrependimento. Então, é muito interessante, né? Então, Jesus, ele consegue colocar João num lugar que ninguém esperava, né? Porque João, ele tinha um lugar diferenciado, porque João, ele foi diferenciado para o ministério. E a gente vê, olha aqui no 11, vamos seguir aqui para vocês entenderem. Porque assim, o que acontece? As pessoas saíam das cidades onde estavam os sacerdotes com roupas finas, né? Os judeus, aquele povo que já não pregava mais a palavra, e eles saíam de lá, do seu conforto, da sua zona de conforto, e ia para o deserto ver João Batista pregar. E João Batista estava o quê? Né? Não tinha roupas finas, né? Ele é um caniço, né? Algo que agitava no deserto, ali no vento, estava lá. Um homem com roupa de pelo de camelo, esqueci agora, de animais, né? Então se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então ele sai de lá para ir ver João no deserto, onde ele tinha palavra. Igreja, a situação era precária, era o total deserto. A palavra, ele saía da cidade para ir pro deserto ouvir palavra, porque na cidade não tinha palavra. Na cidade estava deserta a palavra. Então a gente vê a contraposição, né? Os palácios, né, onde teria que ter sinagogas, não tinha, mas no deserto tinha a palavra, né? Então isso é muito importante. Aí Jesus, ele vem e fala assim, enviarei o meu mensageiro à tua frente, que já estava escrito no Velho Testamento pelos profetas, né,
pelos nossos irmãos do Antigo Testamento sobre João. Então, aí ele vem e diz assim, ó, digo-lhes a verdade. Olha que forte, igreja. Isso é muito forte. Digo-lhes a... Eita, Deus. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, Jesus, ele dá um testemunho, né? De que João é o maior nascido de mulher. Então, não tem ninguém maior do que João, né? Então, assim, mas se você se fizer o menor no reino, você é o maior. Então, João, ele se fez menor, né? João, ele disse, eu não sou digno, né? Não, mas se você não me batizar, João, como é que pode começar o ministério, né? E João, eu acho muito João 3,30. O nome desse programa, desse canal é João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. João 3,30 fala assim, que ele cresça e que eu diminua. Eu sou simplesmente um amigo do noivo. Então, João era um homem de caráter, né? Era um homem de posicionamento, era um homem que tinha certeza do seu chamado. Então, a gente tem que ter certeza do nosso chamado. A gente vai sofrer perseguição, calúnia, defamação, choro. No dia que você chora, que você põe dúvidas, fala, meu Deus, mas você me chamou para isso mesmo, Pai, olha o que eu tô passando, Senhor. Esses dias mesmo, eu falei, Senhor, eu tô numa prova, Senhor Deus, muda a minha história. Deus, não quero mais morar nesse apartamento, me tira daqui, né? Eu já falei da situação do carro e entre outras situações. E ali eu fui pregar no ministério a semana passada, e aí Deus usou. Aquele dia foi o dia assim que Deus, né? Que eu diminui, que o Senhor cresça sempre. E o Senhor sabe que eu sempre procuro diminuir na presença do Senhor. Mas aí Deus, pela misericórdia, a gente ora, visita, faz a obra, Deus, ele sempre vai falando. E assim, e aí acontece coisas que depois a gente fala assim, nossa, meu Deus, eu nem lembrava, né? Mas Deus, ele faz com que as pessoas lembrem na hora certa que a gente precisa. E aí eu fui pregar numa igreja tal. Aí o pastor veio falando, essa irmã é a irmã Nadir, tal. E seu esposo, a missionária Nadir, que nos ajudou a carregar pedra no começo, tal, do ministério. Porque eu tô aqui para ajudar. Porque o cabeça da igreja é Cristo. Então, assim, a gente tá aqui para ajudar a obra do Senhor, né? Então, eu sempre estou à disposição para ajudar os irmãos. Não cobro, eu faço a obra do Senhor com carinho, com amor, porque é um chamado, né? Eu fui designada para isso. Eu não fui oferecida, eu fui escolhida, eu costumo dizer, né? Graças a Deus que eu fui escolhida a dedo por Deus, né? Então eu tive um pai que me escolheu, Deus me escolheu, Jesus, meu amigo, sempre comigo, o Espírito Santo de Deus me instruiu, né? Tive um professor que foi o próprio Espírito Santo de Deus na palavra, então isso para mim é muito importante. Eu me sinto assim, agraciada por Deus nessa área, né? E aí depois vai uma irmã dar testemunho, a irmã fala assim, olha, irmã, tal, um dia eu tava assim, meu ministério começou ali no dia que Deus usou a irmã para falar na tua casa. Eu falei, eita Deus. Aí daqui a pouco, eu pensando em algo, né, eu falei, Senhor Deus, eu tava assim do coração. Aí Deus usou uma irmã, e a irmã falou assim, então, um dia eu passei por uma situação, meu marido morreu, babá. E aí falou e aí ela contou que quando ela tava lá, que o marido dela tava indo, a mulher chegou pra ela e falou assim, faz o seguinte, vai no banco e pega tudo que tem na conta do seu esposo e passa pra conta de vocês, porque provavelmente ele não vai sobreviver, tal. E ela passou, né? Porque daí o banco ia bloquear. E ela passou o dinheiro e ele guardou, e foi o tempo que ela pagou o aluguel, ela contando. E aí, nesse meio tempo, que após o marido dela morreu, faleceu, eu fui na casa dela. A irmã me chamou para fazer uma visita e eu fui acompanhar essa pastora para estar visitando essa irmã. E chegou lá, Deus me usou na misericórdia, eu falei com ela, tal, falei assim, irmã, eu vejo a irmã, não vejo a irmã aqui, eu vejo a irmã tipo no sobrado, no lugar alto, mas eu não vejo a irmã aqui, né? E aí Deus me usou, falei com os filhos dela, tal, ali com a família ali, que havia perdido o esposo, né? De uma forma brusca, que ele se suicidou, então assim, foi algo muito rápido. E ali falei e vim pra casa. E ali a irmã contando, falou, irmã, missionária, o dia que você chegou lá, missionária, eu só tinha o último mês do aluguel, eu não tinha o que fazer. Porque havia bloqueado o dinheiro do meu esposo, havia bloqueado as coisas, e eu não tinha como receber a pensão. E você falava assim, eu vejo você, irmã, recebendo dinheiro, tal. E ela falou, como assim, né? Ela já tinha perdido as esperanças. E logo depois que eu saí de lá, depois passou um tempo, ela recebeu a aposentadoria, uns dias depois, né? E ali Deus mudou a história dela, ela comprou um apartamento, nesse dia eu fui até visitar o apartamento e tal, e fiquei feliz, tomei café com ela lá pra essa pregação, e ali eu falei, Senhor, e aí? Ela falou, irmã, eu não tinha nenhum centavo, mas Deus mudou o cenário, né? E eu falei, Senhor, eu tomo posse, porque eu não tenho também. Aí domingo eu tava em casa, tinha muito tempo, né, que os irmãos me chamou pro casamento, eu falei, irmão, depois eu dou uma lembrancinha pro irmão, eu não gosto de dever, sabe? Pode passar o tempo que for, e aí eu fui semana passada no mercado comprar umas coisas, e aí passei numa loja e vi, né, umas coisas, falei, eu vou levar esse pra irmã, e vou levar esse pra outro irmãozinho também, que casou, que já tem uns 3 anos, né, e eu não tinha dado presente ainda. E tem ainda outra que ainda eu tenho que comprar.
Aí eu comprei pra mim uma coberta que tá usando agora dessas fofinhas dentro, sabe? Com pele de carneiro, maravilhosa. E aí comprei pra irmã e comprei pro outro rapaz, né? E aí eu fui levar pro rapaz, entreguei pra mãe dele, né? E ela falou, irmã, olha, a esposa dele tava namorando, pedindo, né, uma coberta dessa, a irmã foi de Deus. Irmã, chegou na hora exata, amém. E aí a irmã, falei, mandei a mensagem, irmã, eu comprei seu presentinho de casamento, é atrasado, desculpa, tal. Mas a irmã, não faz pra gente entregar? Ai, não, irmão, vai. E aí a irmã veio no domingo com o esposo dela aqui em casa. E eu entreguei, irmã, nossa, tava namorando uma dessa. Então foi tempo de Deus certinho. E ali ela falou, né? Ela falou, irmã, eu tava numa situação difícil um dia, Deus usou a irmã pra falar assim, ó, Deus tá entregando uma chave pra irmã, né? E aí eu falei assim, e ela, é um carro. Eu falei assim, irmã, não é de um carro, é de um imóvel, né? Ela falou que Deus me usou pra falar. Eu não lembro, porque Deus vai usando assim, né? A gente não coisa. Aí eu peguei e falei assim, foi? Ela falou assim, aí na hora eu chorei. Falei, Senhor, de novo, pai. Você usou vasos pra falar comigo, eu tô na situação das irmãs, as irmãs cumprirem e eu, né? E aí ela começou a falar, que daí ela foi lá no Standard, lá no coisa, e tava lá, a venda de um apartamento, tal, e tinha que dar 5 mil, e ela não tinha nada, mas daí que ela, né, limpou o nome dela, depois pediu pra passar a ficha, aí passou, foi aprovado, tipo assim, ela não tinha uns 5 mil, mas daí ela tinha 500 reais emprestado com a filha dela deu, que foi a entrada que ela deu, e ela tá no apartamento que tem 3 anos, né? E a irmã testemunhando aqui em casa no meu sofá domingo, antes de ontem. Antes de ontem, né? Hoje. Ai, gente, eu tô confusa. Hoje, né? Hoje, dia 4 de agosto. E ali eu fiquei tão assim, sabe? Que eu falei assim, nossa. E eu fiquei assim, super grata a Deus, né? De ver os testemunhos. Eu também posso. Eu falei, Senhor, eu também vou testemunhar, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar uma casa, né? Do mesmo jeito que o Senhor me usa para falar com os outros, eu queria que o Senhor usou outras pessoas para falar comigo, eu tô tomando posse, né? Então, igreja, esse é o Deus que a gente serve. Então, assim, a gente tem que estar na fiação, a gente tem que estar no centro da vontade de Deus, né? Porque se Deus, ele fala e você tá no centro da vontade dele, no tempo determinado seu, ele move céus e montanhas e te dá a bênção, né? Então, a gente vê que João, né? Por que eu tô falando isso, né? Porque ele fala assim, o menor no reino dos céus é maior do que João. A gente tem que ser sempre menor. A gente não tem que se ensoberbar, eu tenho, eu não posso nada, mas eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E ele diz assim, ó, então, aí é isso que eu quero dizer para os irmãos. Então, assim, é um privilégio, né? A gente ser escolhido pelo Senhor para servir ao Senhor, né? Isso é muito importante, né? Porque é maior do que João. João, na aliança antiga ali, né? Ele preparava o caminho de Jesus. Então, assim, era algo tremendo, né? Então, assim, ele era o menor, ele sabia o lugar dele. A gente tem que saber o nosso lugar de servo, de adoradores. O Senhor falou, igreja, sinceramente, eu falo assim, né? Eu lembrei de João aqui também. É ele. Jesus respondeu, né? Pergunte, és tu aquele que haverá de vir ou devemos esperar algum outro, né? Que tá no 3. Eu tô assim, Senhor, eu vou conseguir, né? A gente tem a promessa, mas tem hora que a gente olha o cenário e a gente fala, cara, como que o Senhor falou que vai me dar uma casa? O cenário tá deplorável. Meu esposo arrumou serviço e vai fazer um mês hoje, né? Que ele começou a trabalhar. Eu não tenho dinheiro, pai. Eu tô só na graça, né? Mas eu tenho Deus. Então, assim, então a gente fica nessa angústia do homem, que é normal, igreja, tá? É normal. Então, assim, a gente vê... e João Batista, ele sabia que ele era amigo do noivo, então ele sabia o lugar dele, né? Então, assim, a gente tem que entender, né? Que a gente tem que se fazer humilde, né? Como criança, a gente tem que ser criança, humilde, né? Ser menor. Porque o menor é considerado por Deus o maior, como João Batista. A gente tem que ser sempre o menor, né? Então, eu sempre evito me soberbar. Eu não gosto, eu quero ser a menor, né? E assim, esses dias eu fui pregar numa igreja também, né? Eu já até falei aqui, aí o rapaz tal, ele não sabia que eu era psicóloga, e aí depois ele veio pedir oração e falou, nossa, a irmã é tão humilde. Eu falei, claro, Cristo era humilde, gente, a gente tem que ser humilde. Né? A gente não tem soberba, a gente não é nada, né? É porque as pessoas estão acostumadas com o evangelho da ostentação. Daí tá na hora de ser quebrado isso. Não dá, gente. O evangelho da ostentação é coisa que é do diabo, né? A gente tem que ser humilde, cada dia mais humilde. Em tudo que Deus fizer por você, cada degrau que você levantar, você tem que Deus subir você, você tem que diminuir para que ele cresça e apareça. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E o que usa a força se apoderam dele. Então, assim, a gente entende, né, que o reino do céu, ele é tomado à força.
Por quê? Como a força? Porque, igreja, a gente tem uma luta constante, né? A nossa luta, ela é constante, né? Então, a gente tem que entender que a gente tá numa luta espiritual travada, né? Porque quem jaz nessa terra? O maligno. Ele não quer que a gente venha glorificar Deus. Ele quer o quê? Que a gente venha desonrar a Deus. Vamos dizer assim? Porque aí ele bate palma lá, ó. Não ficou dizendo, lá, você tá defendendo tanto ela aí que ela faz, né? Então, aí ele diz aqui assim no 13. Outra coisa também que eu quero deixar um abre aspas aí, né? Porque quando a gente é tomada à força, por quê? Porque a gente sofre ataques violentos mesmo por parte do inimigo da nossa alma, né? A gente sofre ataques assim, ó, violentos, né? É, é, a- Podemos dizer assim que muitas vezes nós somos violentadas, né? Por Satanás, né? Pra querer denegrir a nossa imagem. E ele vê assim, algo assim que é tomada à força mesmo. E não é fácil, igreja. Não é fácil, né? E a gente vê assim, as pessoas se levantarem, caluniarem, né? E aí tem a perseguição. Então, assim, mas a gente tem que o quê? Se manter firme, né? O reino é tomado à força, a gente tem que se manter firme, né? A gente tem que se manter firme. Deixa eu marcar aqui. Então a gente tem que ter uma postura, uma posição, né? As pessoas, tem muita gente que não tem postura, né? Então a gente tem que ter uma postura de cristão. Não ficar assim oscilando, sabe? Nossa, a gente já tem um pavor disso. Nossa, crente puxa saco. E que se vai em qualquer evento de doutrina, isso me irrita. Eu fico besta. Imagine Deus, igreja. Pelo amor de Deus, não dá, né? Vamos lá. Diz aqui no 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? Até João foram profetizados. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias, aquele que tem ouvidos, ouça. Então, assim, a lei e os profetas foi até quando? Até João. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Que acabou. Assim, as pessoas gostam muito de manipular o Velho Testamento, porque o Velho Testamento dá dinheiro, né? Mas é claro aqui, ó. Foi até João, então não tem como, né? Mostrando que a vinda do reino, né? Que João representou o quê? A antiga aliança e Jesus a nova aliança, né? Deixa claro, né? João, velha aliança. João, Velho Testamento. E Jesus, Novo Testamento. Então a gente vê aqui essa quebra, né? Essa quebra. O que posso comprar? Aí de 16 assim, o que posso comparar a essa geração? A que posso comparar a essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças, gritam umas às outras. Aí Jesus diz assim: nós lhes tocamos flauta, mas vocês dançaram, cantamos o lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, diz ele tem demônio. Então, assim, se João, eles falaram que tem demônio, e o filho do homem, né, veio, o filho do homem comendo e bebendo, dizendo, aí está um comelão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Se Jesus e João. Agora imagine você, né, que somos comedores de arroz e feijão, né? Então, a gente vê que as criancinhas, eles ficam sentadas na praça, quando ele fala aqui, né, esperando. Muitas pessoas ficam igual criança, esperando, não tem atitude, não lê a palavra, não busca, não quer conhecer, né? E Deus, ele quer que a gente cresça, né? Então, como assim tocando flauta, né? Um casamento, tem festa, né? As pessoas cantam, né? Então, assim, e o ministério de João Batista deveria ser assim, né? Porque os judeus, eles eram como criança, né? Eles se recusavam a corresponder a Jesus. Eles se recusavam. Os judeus eram como criança. Eles se recusavam. Entendeu? Isso é muito terrível, né? Então, isso é muito triste, né? Os judeus se recusaram, rejeitaram e rejeitaram quantas vezes foi possível, né? Então, a gente vê também que a sabedoria ela é comprovada assim pelas obras, né? Então assim significa o quê? Que se você
entendia que João era enviado por Cristo, a gente via a obra de João, né? A obra dele, né? A maneira que ele fazia a obra de Deus com todo cuidado e carinho. Então, assim, era tremendo. João, ele não era qualquer um, né? Ele fazia a obra de Deus com carinho. Então, a gente tem que entender que o reino de Deus é tomado à força, né? E a lei e os profetas foi até João. Vamos continuar aqui no 20. Ai das cidades que não se arrependem. Diz assim, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Aí ele diz assim, ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinza. Mas, eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que vocês. E aí ele continua aqui, ó. E vocês, Cafarnaum, será elevado ao céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ele teria permanecido até hoje. Mas eu desafirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Por quê? Na época de Sodoma e Gomorra, Jesus ele não estava presente, né? E o Filho do Homem estava lá junto com eles, né? Tava em Corazim, tava em Betseba e ali rodando a Galileia ali, e eles o que simplesmente rejeitaram a Jesus, né? Então Jesus mostrando que o seu ministério ele foi rejeitado ali, né? A gente vê também que César Augusto nessa época era que liderava, né? Então a gente vê que essas cidades litorâneas da Fenícia ali, que é o que diz assim, ao norte da Palestina, eles não se arrependiam, né? Eles tinham até roupas de saco, mas não se humilhava verdadeiramente, né? Não tinha um sinal de arrependimento como deveria ter, né? E teria que ter esse arrependimento, porque para Jesus tem que ter arrependimento. Sodoma e Gomorra, talvez se tivesse recebido Jesus, elas teriam se arrependido, né? As demais cidades, né? Então, assim, é bem provável, a gente não tem certeza, mas é bem provável que eles teriam se arrependido, né? Mas o povo lá, tendo Jesus ali, não, rejeitaram. Aí ele diz aqui, repouso para os cansados. Nossa, eu sempre prego essa parte, eu amo, olha. E agora achei. Mateus 11, Mateus 11, 25. Repouso para os cansados. Naquela ocasião de Jesus, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e ocultaste, revelaste aos pequeninos. Então, ele está dizendo assim, Deus, né, escondeu aos sábios. Quem é os sábios aqui? É os judeus, é os sacerdotes da lei, né? Mas revelou quem? Os pequeninos, aqueles que saíam lá das sinagogas para ir ouvir Jesus pregar, para ouvir João Batista pregar, né? Aí diz assim, sim, pai. Ele mesmo responde, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio do meu pai. Ele diz assim, ninguém conhece o pai a não ser... Ninguém conhece o filho a não ser o pai. Ninguém conhece o pai a não ser o filho. Aqueles é que o filho o quiser o revelar. Isso é muito tremendo. Então, nós somos o quê? Abençoados, porque o Senhor nos revelou o seu mistério do evangelho, que é o próprio Cristo, né? Então, isso é tremendo, né? Deus que nos chamou. Deus nos chama, né? Deus nos chama. Nos revela, né? Então, isso é muito forte. E aí, a gente vem pro 11:28, né? Então, eu sempre prego muito isso, eu sempre falo, né? Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Como? Em Cristo, né? Então, Jesus, ele quer que a gente vá até ele, né? Então, por quê? Porque os pequeninos, né? Porque, assim, os mestres da lei, os fariseus, vixe, já não estavam nem aí, né? Os mestres da lei e os fariseus não queriam nem saber, né? Mas os pequeninos, né? Então, quem é os pequeninos? Somos nós, os seguidores de Jesus, né? Somos os seguidores de Jesus. Nós, né? Os seguidores de Jesus. Né? Humilde, pequenininho, né? Então, olha que lindo.
Não, a gente tem que continuar o resto. No 29, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o Senhor Jesus, ele procura humildade. Ele quer que sejamos humildes como ele, né? Ele não é soberba, né? A soberba pertence ao homem. Mas o nosso Jesus, ele é humilde. Então, a gente tem que encontrar descanso nele, né? E sabedoria nele. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham um domingo abençoado em nome do Pai. Uma semana abençoada em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe.